Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou tentar fazer uma explanação um pouco mais pessoal acerca do que seria essa ideia de vontade de potência, né, de um modo geral em Nietzsche, e como a gente poderia interpretar isso em detrimento da nossa sociedade. Será que isso é válido? Será que isso realmente se aplica ao contexto, ao nosso contexto social? Dizer que, de certa maneira, tudo que é vivo, tudo que vive é caracterizado de um determinado desejo ou um impulso de afirmação sobre tudo aquilo que existe. Será que é verossímil afirmar isso? Será que, de certa maneira, isso não dá vazão para uma interpretação, como foi feito, inclusive, por filosofias nazistas, pelo próprio nazismo, pelo próprio Hitler, a partir dessa afirmação da vontade de potência, que seria, de certa forma, uma afirmação de um lado que poderia ser interpretado como o lado mais obscuro do homem? Será que essa noção de vontade de potência em Nietzsche, que é uma afirmação de que tudo que existe no mundo, desde o menor organismo ao maior organismo, ele é dotado dessa perspectiva de impulso, de uma impulsividade, de uma afirmação sobre o outro, ou uma afirmação sobre o mundo, ou sobre tudo aquilo que existe, né, no mundo, no único mundo possível para Nietzsche, que é esse mundo, o mundo da imanência? Seria verossímil afirmar isso? Vamos olhar para a história, certo? Nietzsche não olharia para a história como nós costumamos olhar, como um passado cristalizado, mas sim como recortes daquilo que nós poderíamos entender como relatos históricos, relatos recortados a partir de determinados comportamentos históricos que são representados a partir de determinados contextos, de um conjunto de forças que se dá a partir de um aspecto, de um compartilhamento social, digamos assim. Ou seja, na genealogia da moral, Nietzsche vai analisar justamente quais seriam os valores por trás de determinados valores instituídos a partir de determinada época. Nietzsche vai dizer que, num determinado contexto, surge alguém que se afirma, que pode afirmar a sua vontade de potência de maneira livre, de maneira mais aberta, que se estabeleceria como senhor, que se estabeleceria como alguém que determina as regras, que cria as regras morais de uma determinada época, ou seja, que se coloca como exemplo, né, o que é o bom. Bom é aquilo que se parece comigo, né, porque eu predominei, então eu posso afirmar determinados valores nesse determinado contexto. Em reação a isso, aqueles que são os oprimidos, que não se afirmaram, ainda assim são dotados de vontade de potência. Mas como é que eles podem, de certa forma, expressar essa vontade de potência? Nietzsche vai dizer que aqueles que são oprimidos dentro daquele determinado contexto histórico, isso independe de uma concepção mais social, mas se constitui a partir de uma interpretação fisiopsicológica, a partir de uma constituição psicológica, mas não só psicológica, porque a psicologia e o corpo para Nietzsche não estão apartados, né? Para Nietzsche não estão apartados, a partir do sentido de entender também isso como um certo tipo de dualismo, né? Vai entender aí que existe uma constituição, um modo de se apresentar para o mundo que se coloca como um modo degenerativo. Se naquele contexto eu sou interpretado como alguém que não cria valores a partir de mim mesmo, já que me encontro numa determinada condição, então eu inverto, eu transvaloro, eu digo que o valor que foi estabelecido naquele recorte histórico a partir de uma perspectiva genealógica, ele é ruim e eu que sou bom, né? Eu inverto os valores. Então, nesse sentido, Nietzsche vai dizendo que a moral do ressentimento também é um modo de expressar essa noção de vontade de potência que não pode deixar de se expressar, ela se expressa por ela mesma. Então, dito isso, podemos entender isso no contexto mais geral e mais amplo, a partir de uma perspectiva do que seria essa coisa chamada vontade de potência, né? Você pode entender a vontade de potência como um dos aspectos digamos, expressividade dela, seria esse aspecto violento do ser humano, né? Já que Nietzsche não fala em uma natureza humana, mas fala em uma constituição, uma certa energia que perpassa tudo aquilo que vive, tudo aquilo que é considerado vivo, né? Desde a planta, as sociedades mais diversas que você poder afirmar, há esse desejo de afirmação. E havendo esse desejo de afirmação, isso vai reverberar também no âmbito social, né? Por mais que você considere determinadas perspectivas teóricas mais justas que outras ou não, ainda assim exige um desejo de predominância, exige
existe, na verdade, um desejo de predominância, um ímpeto, esse impulso para poder se afirmar sobre outra determinada concepção dentro do aspecto social. E aí negar que, dentro desse aspecto, desse impulso, diante dos mais divergentes perspectivas históricas, como podemos visualizar, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Chinesa, outros eventos mais apartados, dentro de qualquer escopo político que você possa verificar dentro da sua própria sociedade, negar que isso é, de certa forma, uma observação extremamente acertada da realidade, no sentido de ver como os seres humanos convivem em detrimento dos outros, mas não só os seres humanos, tudo aquilo que é vivo é dotado desse determinado impulso de afirmação sobre o mundo, seria negar a capacidade de observação extremamente refinada de Nietzsche, que não estava só preocupado com teorias que poderiam ser abarcadas como, por exemplo, uma extração de uma determinada abstração da realidade, mas de observar a própria realidade enquanto imanência, nesse sentido, né? Então, de certa maneira, isso traz para mim uma conexão muito forte com a realidade, no sentido de, por exemplo, eu vou trazer outro exemplo aqui, pessoas que são submetidas a condições determinantemente abjetas ou consideradas mais marginais de um aspecto social, elas tendem a criar um determinado ressentimento, elas tendem a não conseguir, de um modo geral, controlar esse ímpeto que poderíamos associar uma noção de vontade de potência, que uma dessas características, mas não se totalizaria essa interpretação de vontade de potência em Nietzsche, mas uma dessas características seria essa afirmação da violência. Então, quando eu não tenho a capacidade ou a possibilidade de sublimar isso em um determinado aspecto, eu termino expressando isso de uma forma que eu não queria. Isso tem muito a ver com uma possível interpretação de uma dominação da inteligência emocional que não é trabalhada a partir do momento que você não encara isso como algo natural, né? Natural no sentido de que é algo que acontece. A violência é algo que é inerente do ser humano. De certo modo, essa violência está contida nessa noção de vontade de potência, mas que não a totaliza, mas que é uma das suas características, né? Que Nietzsche vai dizer que é característica de tudo que vive. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o Mike Tyson, né, nos seus podcasts. Ele dá um exemplo de que ele tem uma determinada raiva dentro dele ali, que ele bota para fora quando ele está treinando, e isso durante um tempo ele não conseguiu controlar, fez coisas ruins para as pessoas na concepção dele, né? Não sei especificamente do que ele está falando, mas enfim, isso traz uma falta de controle desse ímpeto, uma falta de necessidade, uma falta de direcionamento, né? Através dessa necessidade de uma sublimação desse aspecto, dessa violência, dessa vontade de potência. É algo que Nietzsche traz uma sugestão, quando por muitas vezes, na própria genealogia da moral, isso é entendido como um ode à autoafirmação e à sobreposição e à violência de um modo geral em detrimento do outro, enquanto Nietzsche está preocupado, de certo modo, também com o modo de sublimar essa vontade de potência e, consequentemente, essa característica da vontade de potência, que é um dos seus aspectos, que é a violência, né? Então ele diz que é através da arte que isso é possível ser sublimado também, é uma sugestão que ele dá, né? Então essa agressividade, essa característica da vontade de potência, da agressividade, que em termos psicanalíticos seria mais um ímpeto de provocação do que afirmação, né? Não seria necessariamente agressividade para a psicanálise, mas seria realmente um contexto de violação, né, de afirmação, de ultrapassar limites estabelecidos por uma determinada perspectiva moral daquele determinado período, né? E isso seria justamente uma possibilidade de sublimar isso, seria através da arte. Você entendendo, como eu entendo, e eu entendo que artes marciais estão delegadas na ambientação, no contexto de uma expressividade da arte, você pode entender que as artes marciais seriam um modo de sublimar essa suposta característica de uma determinada aspecto violento dessa noção de vontade de potência, que não é só caracterizada, como eu gostaria, já falei várias vezes e gostaria de ressaltar mais uma vez, que não abarca totalmente a noção de vontade de potência, mas que faz parte dela. Seria uma maneira de sublimar isso de uma maneira que poderia ser afirmativa, certo? Mas não negadora, não ressentida dessa noção de vontade de potência. Então eu interpreto assim, né? Já que o indivíduo ele tem esse ímpeto, esse desejo de afirmação, ele sublima isso nas ditas artes marciais, para poder não precisar ser alguém que vai explodir isso a qualquer momento, né? Porque Nietzsche diz o seguinte: a vontade de potência pode tudo, menos uma coisa, né?
menos não se expressar como vontade de potência. Uma hora ou outra esse impulso vai aparecer, e por muitas vezes de um modo que eu não vou conseguir controlar muito bem como é que isso vai se expressar, e a partir daí o risco de eu causar um mal no sentido ético, disso que nós entenderíamos como uma perspectiva mais humanitária, mais humanista, né, vai ser rompido a qualquer momento, e eu vou estar predisposto muito mais, se eu não tiver essa compreensão dessa minha natureza, dessa minha obscuridade, né, desse meu desejo de afirmação sobre o outro, de como tratar isso, uma possibilidade de violar regras no sentido até criminal, muito mais aflorada, né? Quanto mais eu trabalhar esse aspecto e aprender a sublimar e a lidar com essa inteligência emocional nesse sentido de poder sublimar essa violência, melhor eu vou poder, de certa maneira, evitar que aquilo cause um mal a mim mesmo no sentido ético, social, vigente, né? E a outros, né? Então, de certa maneira, Nietzsche também está preocupado com essa questão, e não necessariamente afirmando que a vontade de potência precisa ser afirmada de qualquer maneira, em detrimento de qualquer coisa, né? Que o nobre é aquele que de certa maneira vai se afirmar de toda forma, apesar dele dizer que, né, em determinados contextos históricos é isso que acontece, e isso é encarado como nobre, e como mais valoroso e como criador, mas há essa preocupação, de certa forma, ali presente, de sublimar essa violência, que é um dos aspectos da vontade de potência. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer hoje. Então, obrigado, segue, dá o like, compartilha e comenta aí se discorda, se concorda, e valeu.